Olá, graça e paz. Esse é o canal Acessando a Graça pela Fé e mais uma vez nós estamos aqui para divulgar essa palavra e libertar pessoas através do conhecimento. Então você já deixa o seu joinha aí, o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreve, que hoje nós vamos dar continuidade a uma direção que Deus nos deu de trazer uma série de mensagens sobre a vida pela fé e os inimigos da fé. Segue vendo esse vídeo que com certeza Deus vai te abençoar através da revelação da sua palavra. Glória a Deus, estamos de volta. Como já falei, no último vídeo nós trouxemos a primeira mensagem da série Viver pela Fé e os inimigos da fé, e nós abordamos o tema principal, que é a ausência de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E a vida pela fé não é uma sugestão, é um estilo de vida, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, bem como a Bíblia diz em 4 ocasiões diferentes que o meu justo viverá pela sua fé. É pela fé que nós temos condição de viver a vida que Deus tem para nós aqui nessa terra. E os inimigos da fé são obstáculos que o diabo tem levantado para que você não entremos de forma definitiva nessa vida que Deus tem para nós. No vídeo passado eu me concentrei em falar sobre a ausência de conhecimento como o primeiro e principal ponto como inimigo da nossa fé, e a partir de hoje nós queremos destrinchar um pouco isso, falando sobre áreas que a ausência de conhecimento, que a ignorância, nos faz penar e padecer e ficarmos de fora daquilo que Deus tem para nós. Uma das coisas que é muito importante é você saber, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1 e nos versículos 11 e 12, falando sobre a obra de Jesus, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando eu e você recebemos Jesus, nós não entramos simplesmente numa religião, nós entramos numa família, nós somos feitos filhos de Deus. Aos que receberam, a Bíblia diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E como nós estamos falando sobre inimigos da fé e a ausência de conhecimento como sendo o principal inimigo da fé, eu quero mencionar que não conhecer a minha condição, a sua condição em Deus, a nossa real condição em Deus, rouba de nós a plenitude da vida da fé que nós podemos ter em Cristo. Então, hoje eu quero falar sobre conhecer a nossa real condição em Deus no que diz respeito à nossa herança. Eu dizia que quando nós recebemos Jesus, nós se tornamos filhos, e todo filho tem uma herança. Uma das coisas que essa palavra carismática tem trazido para nós é a consciência da herança que nós temos em Cristo. É importante estarmos munidos desse conhecimento para que possamos viver isso em plenitude. Eu queria ler com você Colossenses no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No momento em que, por meio do novo nascimento, nós somos arrancados do reino das trevas e plantados no reino do seu Filho amado, falando de Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, assim como diz no capítulo 8 de Romanos e no versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, como filhos de Deus nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Então nós temos uma herança, e conhecer acerca dessa herança, que nos é um direito, faz toda a diferença para que vivamos a fé que dá acesso a esses benefícios que a graça de Deus faz chegar à nossa vida. A palavra de Deus mostra muito claramente que é possível nós estarmos inseridos dentro dessa realidade de herdeiros e não usufruirmos pela fé dessa herança se nós não tivermos conhecimento disso. A Bíblia trata a nossa aliança como um testamento, e todo mundo sabe que um testamento é um documento que evidencia, que testifica sobre direitos que um testador deixou para aqueles que ficaram. E quando Jesus morreu pagando o preço pela mim e pela sua vida, ele deixou uma herança para nós. O relato bíblico mostra a história de um pai que tinha 2 filhos. Lá em Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11, mostra a história do filho pródigo, que é muito conhecida, onde um deles um dia resolveu que queria tomar posse de forma antecipada da sua herança. Você conhece o desfecho da história, eu não quero me aprofundar porque a minha ênfase não é no filho pródigo, mas a minha ênfase é naquele filho que ficou em casa.
aquele filho que por decisão se colocou debaixo da autoridade do pai, aquele filho que por decisão resolveu servir ao pai constantemente, mas quando ele viu aquele outro filho voltar, o filho que havia feito mau uso da sua herança, esbanjado a sua herança, quando ele viu aquele filho voltar e ser restituído à sua condição de filho, e ser colocado um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, e uma capa, uma vestimenta festiva em seu corpo, como forma de celebrar o seu retorno, aquele filho que estava em casa se sentiu incomodado. E no versículo 31 do capítulo 15, na verdade, no versículo 30, ele faz esse tipo de queixa ao pai, dizendo que: pai, eu estive o tempo inteiro contigo e o Senhor nunca matou um novilho para mim, fazendo uma queixa em relação ao pai. E a resposta do pai é algo que vem iluminar a minha e a sua vida, dentro disso que nós estamos falando sobre conhecer a nossa herança, que vai viabilizar a nossa vida de fé. A resposta do pai para aquele filho é reveladora para mim e para você que estamos dentro dessa aliança. No versículo 31, no capítulo 15, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Perceba que é possível estarmos inseridos dentro dessa realidade e não estarmos usufruindo por não termos conhecimento disso. Aquele filho chegou a ponto de reclamar, quando na verdade o que faltava para ele era a consciência de que tudo que pertencia ao pai também já era dele, também pertencia a ele. A Bíblia diz em Romanos 8, no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, amados, eu e você precisamos saber que nós temos da parte de Deus uma herança que nos é favorável em todas as áreas, que nós não precisamos fazer nenhum tipo de queixa sobre aquilo que nos falta, porque na verdade o que nos está faltando não é as coisas em si, mas é crermos que nós já temos tudo em Deus. A Bíblia diz que Ele é aquele que enche tudo em todos, que em Cristo nós temos a plenitude. Jesus, quando estava ensinando sobre o estilo, o tipo de vida que Ele veio trazer, em contraste com aquilo que o diabo faz, em João 10:10 Ele diz: porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Mais uma vez eu quero ler Colossenses 1:12, que diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Você tem uma herança. Falando disso, eu me lembro agora de um cântico antigo. As pessoas que estão na igreja há mais tempo, assim como eu, devem já ter ouvido uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Nós sabemos que aquela cruz que carregou os nossos pecados não levou apenas os nossos pecados, aquela cruz que carregou os nossos pecados também levou as nossas enfermidades, como diz em Isaías 53, a partir do versículo 3, certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi ferido por minhas transgressões, foi transpassado por minhas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é apenas uma das coisas que compõem a nossa herança. Nessa herança nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nessa herança nós temos o nome de Jesus delegado a nós para que hajamos nessa terra como sal e luz, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, e depois disso ele teve o seu nome elevado acima de todos os nomes, e depois ele diz: eis que eu vos dou autoridade. Ele nos deu esse nome, né? A Bíblia diz: para pisar de serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Então, um dos inimigos da fé, que está dentro da ausência de conhecimento, é não conhecer a nossa herança em Cristo. Nós temos uma herança que diz respeito a essa aliança. A Bíblia fala que por sermos filhos de Abraão, por meio da fé, Abraão como pai da fé, nós somos herdeiros das mesmas promessas, que envolve saúde divina, que envolve prosperidade financeira, prosperidade na alma. Então eu e você somos abençoados, eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu e você temos uma herança que é eterna, que é infinita. Eu e você temos uma herança que manifesta na minha e na sua vida, é o que vai testemunhar acerca de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Você não é bastardo, você é filho, você não está sozinho. A Bíblia diz: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Agora é muito importante eu e você entendermos que todas essas coisas, elas estão disponíveis para nós, como diz em Efésios 1:3, bendito
Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Essas coisas já estão disponíveis para nós, mas essas coisas só se acessam por meio da fé. E é por isso que o diabo trabalha no sentido de que esse conhecimento não chegue a nós. A igreja tem padecido debaixo de um entendimento muito aquém daquilo que é o verdadeiro. E nós temos vivido realmente um tempo onde Deus está restaurando todas as coisas em relação à herança que é da igreja. Nós temos vivido um tempo onde tem se tornado claro que é possível andarmos na plenitude do Espírito, é possível andarmos na plenitude daquilo que Deus tem para nós. E ainda assim, a igreja parece ter medo de viver essas coisas, porque sabemos que algumas pessoas fazem mau uso disso, distorcem essa revelação ou desencaminham essa revelação apenas para aquilo que lhe é interessante. Mas na verdade, amados, nós não podemos anular a palavra por causa da experiência errada, negativa de um ou de mais indivíduos. Qualquer pessoa que manusear a palavra de forma errada, ainda assim não vai desvalorizar aquilo que ela é. E eu e você temos o Espírito dentro, eu e você temos esse Espírito e o exercício constante da palavra. A Bíblia diz que vai trazer o discernimento acerca daquilo que é bom e acerca daquilo que é ruim, o discernimento entre o bem e o mal. Não deixe de entrar na tua herança em função de ter pessoas ou ministérios fazendo mau uso dessas verdades. O fato de alguém administrar errado isso não invalida aquilo que Deus fez para mim e para você. Ele nos fez mais que vencedores. A Bíblia diz que Ele nos conduz vitoriosamente em Cristo. A Bíblia diz que apesar de termos aflições e adversidades, nós temos a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Nós somos herdeiros de uma herança que é tremenda, que é poderosíssima, que nos faz sal, que nos faz luz, que nos faz cabeça e não cauda, que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Essa é a segunda parte. De forma muito simples e breve, eu quero estar semeando essa semente de fé no seu coração, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. E para que vivamos a plenitude disso, nós precisamos ser de forma definitiva iluminados por essa verdade, que a sua exposição traz luz e dá entendimento aos simples, como diz no Salmo 119, no versículo 130. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entende que se nós vivermos a plenitude da fé, a vida pela fé, nós vamos ter uma progressividade na nossa vida, porque a Bíblia diz que a dinâmica da nossa vida no reino é de fé em fé, é de degrau em degrau, é de glória em glória. E Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Talvez você diga: mas pastor, quem é justo? Eu e você. Não pelas nossas próprias obras, mas por aquilo que nos foi atribuído. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos a sua justiça, a justiça de Deus. E Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Creia na progressividade da sua vida. Creia numa melhoria diária. Isso está contido dentro da minha e da sua herança, que a Bíblia diz que Ele nos fez aptos a participar, a herança dos santos na luz. Essa era a palavra que eu tinha para você. Fica ligado no canal, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. E no próximo vídeo traremos a terceira palavra dessa série, Inimigos da Fé. Amém? Sejam abençoados praticando a palavra e até o próximo vídeo.